Quando percepciona, não rotula o que percepciona e deixa estar. Então, há a percepção, a forma e depois, vou dar uma analogia, embora elas nunca estejam certas. Há a tela onde a percepção é pintada. Há um plano de fundo do espaço, da serenidade, que é você próprio. É a consciência do que é, sem forma. Não a condição consciente das formas que se formam na mente e os pensamentos que também estão lá, mas apenas ser capaz de sentir o que está subjacente a tudo o que percepciona, ou sinta, ou pense. Goethe, no início do século XX, lhe chamou a memória de si. Pode ser mal interpretado se tiver a pensar: ok, me deixe lembrar quem sou eu. Ei, me chamo fulano. Não, ele não quis dizer lembrar, nem mesmo lembrar. As palavras nunca estão corretas. Conhecer aquele que conhece. Conhecer aquele que conhece isto. Digamos que sonha e depois acorda afirmando que o sonho não foi real. É claro que não foi totalmente real, porque algo que emergiu das formas do sonho deve ter estado lá para garantir que essas formas existissem. Deve ter havido uma consciência na qual o sonho se desenrolou. Por outras palavras, deve ter havido um sonhador do sonho, a consciência na qual ele aconteceu. Essa é a dimensão intemporal e da não-forma, sem a qual as formas não existiriam. Neste contexto, a nossa existência é mais como um sonho, porque, tal como num sonho, tudo se dissolve muito rapidamente. Cada situação, tudo. Mesmo a aparente sólida realidade que nos rodeia, não é assim tão sólida. Em primeiro lugar, não é nada sólida. Apenas parece ser. São apenas campos energéticos em movimento e não irá ficar nessa forma por muito tempo. Se puder observar mais profundamente, vê que tudo se está já a dissolver. É temporário, emerge na forma e dissolve-se. Os corpos que estão aqui sentados estão a se dissolver. Mesmo esta mesa, se a olharmos daqui a 200 anos, poderá estar a mesma, mas se conseguíssemos acelerar numa câmera de filmar o que acontecerá nesta sala, num período de 3.000 anos, o que é muito pouco numa escala global, veria todos os aparentes objetos sólidos, tal como esta mesa, a desmoronar. Num minuto, veria tudo a ficar em pó e a desaparecer. Seria uma coisa chocante e libertadora. Ao mesmo tempo, poder ver um filme desses demonstrando o que realmente está a acontecer ao aparente sólido mundo que o rodeia. No fundo, é muito libertador verificar como todas as formas têm uma vida curta. O que é que em você vê isso? A natureza limitada do tempo em todas as formas? O que testemunha isso? É a presença, a serenidade que está ciente disso. Torna-se cada vez mais sereno à medida em que se vai percebendo do pouco tempo de vida que todas as formas têm, e não foge desse fato. É tão importante para si que você se mantém quieto ao enfrentar a morte na sua vida e que está em toda parte. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. A nossa civilização tenta continuamente esconder a morte. Não há morte. Nunca olhe para um cadáver, porque isso não se faz. Por isso, há pessoas que nunca viram um cadáver. Se não é um parente chegado, não poderá ver um morto, porque a civilização necessita de esconder a morte. É o mais assustador
que há para uma pessoa completamente identificada com a forma. A morte é a coisa mais terrível que existe. Por isso não vamos pensar nem falar sobre isso. Quando se enfrenta com a morte, ou mesmo apenas vendo-a. Por falar nisso, quando a mesa se dissolve num período de 3.000 anos, também é morte naquele minuto filmado. Imaginemos que poderia haver um ser humano nesse processo. Alguém me mostrou um filme, um tipo de anúncio, de um país qualquer, que tem apenas 1 minuto. Vê-se um bebê a sair do útero, disparar como uma bala de canhão ao céu, gritando todo o tempo. E à medida que sobe no céu, ele cresce até atingir a completa maturidade. Depois começa a descer, continuando a gritar, e conforme vai ficando um homem idoso, aproxima-se do solo com o cabelo a cair. E no último grito, a terra na sepultura, desfazendo-se em pó. Por baixo a legenda: a vida é curta. Não sei, mas penso que os realizadores não sabiam que estavam a fazer um filme espiritual. Talvez estivessem a vender cerveja ou outra coisa qualquer. É muito espiritual ver como tudo se dissolve rapidamente. E não podemos fugir desse fato. E conforme disse ontem, na primeira parte, segundo um profeta, tudo é inútil. Uma variedade de inutilidades e tudo é em vão. Ver isso é libertador. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Se tudo fosse permanente, o que é o mesmo que dizer se todo mundo fosse azul, não haveria cor azul, porque não conseguiríamos diferenciá-la. Assim, se tudo fosse impermanente, não saberíamos sequer, porque só o podemos saber se houver algo diferente. Lhes entrego isso só para considerarem, não pensar, mas apenas considerar, que há algo em vocês que reconhece esta natureza impermanente nas coisas, nas formas da vida. Esse algo é a não-forma. Quanto mais ficar ciente da impermanência de todas as formas de vida, mais estará ciente da não-forma dentro de si. Porém, você e a forma e a não-forma são apenas um. Quando estamos a dizer que estamos cientes da não-forma, estamos a cometer um pequeno erro, criado pela linguagem. O que realmente significa é que você fica mais preenchido de si mesmo, fica mais consciente de si mesmo, não como dois, mas como um. A consciência de si torna-se mais ciente de si própria. Tenho aqui uma pergunta escrita de alguém que provavelmente não aprecia falar em público. Mais tarde teremos a parte destinada às outras perguntas. Eu, às vezes, estou ciente no agora de que estou a expandir. O que significa isso? Parece ser a consciência em si. Se eu estou ciente da consciência em si, qual deles sou eu? É uma boa pergunta. Eu estou ciente de. Parece que estamos a falar disso, mas isso não é assim. Só quando estamos a colocar em linguagem é que formulamos uma frase com sujeito e objeto. Na realidade, nos tornamos cientes da consciência, que é verdadeiramente o segredo para uma vida humana equilibrada. Tornar-se ciente da consciência e também das formas. Porém, o que significa isso? Quem é que fica ciente da consciência? A linguagem que usamos cria a ilusão de dualidade. Seria muito melhor se refizéssemos a frase dizendo: a consciência que eu sou fica ciente de si própria, não dualidade. A consciência,
a qual é a essência de quem eu sou, fica ciente de si própria. Esta é uma coisa milagrosa, bela e inacreditável. O que, tradicionalmente, tem sido chamada de realização pessoal, trata-se simplesmente de serenidade. Porém, cada palavra minimiza algo que é muito maior. Claro que há um sentido de expansão, tal como a pergunta refere, porque já não se encontra mais encurralado. A sua consciência já não está presa à forma que é a encarnação. É a encarnação da consciência na forma e a realização da consciência enquanto não forma. Por isso, muitas tradições espirituais falam de reencarnar muitas vezes, afirmando que reencarnamos até atingir o despertar, até ficarmos cientes de quem somos, para além da forma, é a verdade. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Nascemos uma e outra vez, mas não que seja algo em que eu acredito, e sim algo que é verdadeiro. E para isso, só tem de olhar hoje. Como reencarna hoje? Como é que isso acontece? Como encarno hoje ou isso acontece uma vez na vida? Conhece aquele autocolante de automóvel que diz: nascidos uma vez cristãos, nascidos outra vez cristãos. Os budistas têm outro a dizer: nascido outra vez e outra vez e outra vez. Como pode reencarnar hoje e quantas vezes os faz? Sempre que se perde num pensamento, ou numa emoção, ou em algo do mundo exterior, que é claro, também experiência através do pensamento e da emoção. Digamos que é mais quando está numa situação que o faz ficar aflito. O que se passa aqui? O que está a acontecer? Perdendo-se no padrão reativo e na interpretação mental. Isso é horrível, temos que fazer algo. Ou qualquer coisa do gênero. Aqui identificou-se com a forma. Cada pensamento que veio à sua mente o arrastou completamente. Há uma sensação de eu, inconsciente, obviamente. Quero dizer com isso que se identificou. O seu eu misturou-se com a forma do pensamento ou da emoção. Está, assim, completamente encarnado na forma que surge na sua vida. É desse modo que os humanos percorrem as suas vidas sem saber, sem estar conscientes de que encarnam muitas vezes, pois perdem-se continuamente nas formas. Reagem às formas que os rodeiam. Estão integralmente na reação. Não há consciência no plano de fundo. Um observador dizendo: ok, isto é o que se está a passar. Não há espaço, apenas forma. Não há serenidade, apenas ruído. Isso significa estar a reencarnar compulsivamente todos os dias, muitas vezes. Mesmo quando se senta sozinho à noite, no seu quarto, e começa a gemer baixinho. Se falasse alto, a voz na sua cabeça com a qual se identifica, seria vista pelos outros como louca. Blam, blam, mas por outro lado, se eu blam, blam, podia fazer blam, 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 será que eu blam, blam? Seria terrível se eu blam, 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 blam. Está sempre a reencarnar em novos pensamentos forma. Por isso o budismo, quando diz reencarnar, até despertar, quer dizer não se perder na forma uma e outra vez. Não quer dizer que rejeite todas as formas. Algumas tradições vão um pouco mais longe para descobrir a dimensão da não-forma.
Aconselham para não se olhar mesmo para nada belo, porque não permanecerá aqui por muito tempo. Já se está a dissolver. Não olhe para uma flor e certamente para uma mulher bonita. É que não devem olhar. E ficam cabisbaixos, tipo zumbis, mas a espreitar. Porque assim perde-se na atração e terá de reencarnar muitas vezes. Alguns monges não podem entregar algo a uma mulher. Só o fazem colocando o objeto numa mesa para ela o apanhar. Caso contrário, estariam a ter um contato com ela. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. A ideia que está por detrás disso é boa, tendo como objetivo não se perder na forma. Todavia, rejeitar o mundo da forma é talvez perder outra vez referências no sentido oposto. Toda beleza é pó. Tudo para o qual eu olho já se está a dissolver. A flor, que hoje está linda, amanhã desaparecerá. Em algumas tradições, o mundo inteiro da forma é integralmente rejeitado. Ocasionalmente, aparenta resultar, contudo, na maioria das vezes não funciona. Aqui e ali, algumas pessoas despertam nessas tradições. Todavia, penso que não tem nada a ver com as tradições. Aconteceria mesmo se estivessem sentadas no seu escritório, porque estavam preparadas. Chegou o momento para elas. É sempre problemático considerar se isso se torna ou não num processo natural de desidentificação. Se você é forçado a ver essa realidade numa estrutura artificial recriada, pode resultar se houver um ser humano que possa incorporar as duas dimensões, o estado desperto e a ação. Em muitos casos, não há a tradição, apenas a condição. Habitualmente, isso não nos levará lá. Não rejeitar a forma, trabalho com a forma para ver que há algo escondido, que é uno com a essência que eu sou. Não é algo sobre o que pensar. Ouça os pássaros, onde quer que esteja e com tudo o que possa estar em serenidade, para que se sinta a si próprio como espaço quieto no qual esse objeto ou esse ser é percebido. Irá sentir que essa essência, que sente ser você próprio, está também lá nesse ser, mesmo em objetos inanimados. A mesa tem ser, tem presença. Alguns indivíduos têm de ingerir ácido para ficarem cientes, na primeira vez, de que a mesa também está viva. Mas não é o que recomendo aqui. Só tem de estar presente com um objeto verdadeiramente alerta e quieto, e depois olhar. No momento em que a mesa está sob a ilusão de que sabe o que é, realmente não sabe. Ela é totalmente desconhecida e misteriosa. Só porque ele pôs um rótulo, não significa que sabe. Apenas teve um pensamento na sua cabeça, ou um som saiu da sua boca dizendo que é. Por isso, não consegue ir mais fundo, porque fica acorrentado ao rótulo. Colocou o rótulo e ficou também colado a ele. Isto é a mesa. Ok, o que há a seguir? Assim não poderá ir mais fundo, seja no que for. Apenas cola uma etiqueta atrás da outra. Quando só toca a superfície das coisas, a mente acha que terminou e o despacha para outra tarefa. Esta contínua busca pelo passo seguinte, porque não consegue estar apenas com uma coisa na profundidade que é patente em tudo, impede que o objeto se revele a si.
Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.